Boa tarde, pessoal. Então eu vou fazer aqui a correção da aula da semana 1 do PET 4, nono ano. Beleza? Então é isso aí, gente. Vamos direto aqui para as atividades. Então, nessa última parte aqui do nono ano aqui, vai falar sobre as organelas. Quais são as organelas celulares e as suas funções, viu? Então, para começar, gente, organelas celulares, para vocês entenderem melhor, é como se fosse órgãos. Então, como cada órgão no nosso corpo tem uma função, o coração tem a função de bombear sangue, o cérebro, o nosso encéfalo, né, vai controlar as ações do corpo, né? O pulmão tem a função de capturar o oxigênio do ar atmosférico. Os músculos têm a função de movimentar o nosso corpo. Então, as células, né, que formam o nosso corpo, essas minúsculas partes que vão formar o nosso corpo, elas também possuem órgãos, só que nesse caso chamados de organelas, e cada organela vai ter uma determinada função, certo? Então vamos aqui agora para as atividades, e a primeira atividade é justamente pedindo aqui para a gente falar, né, definir, fazer uma definição do que são células. Então, pessoal, a definição mais utilizada... Boa tarde, Caroline. Caroline, eu já comecei aqui a correção, vou começar agora, na verdade, número 1. Aí... eu não sei se mais alguém vai chegar. Você está sabendo se mais alguém vai chegar na sala? Ou não? Tá, beleza. Então, Caroline, para a gente não ficar aqui preso esperando o pessoal chegar, eu vou já começar a correção, viu? Essa correção hoje vai ser bem rápido, né? Mas muito importante. Ainda bem que você chegou. Caroline, então é o seguinte, eu estou falando aqui, ó, vamos para a primeira questão. Nesse PET número 4, vai falar sobre organização celular. E aí, a primeira pergunta aqui pede para a gente definir o que são células, né? E a definição mais utilizada, né, na biologia aí, é essa que eu vou colocar aqui, ó. Células. Então, vou deixar de vermelho aqui para ficar destacado. Células são as menores partes funcionais do nosso corpo. Então, Caroline, células são as menores partes funcionais do nosso corpo. Então, o nosso corpo ele é formado por bilhões, talvez até trilhões de células, né? Se eu não me engano, são trilhões de células. E aí, cada célula dessa, ela vai realizar uma função, né? Então, por exemplo, a célula... Boa tarde, Tamires. Boa tarde. Comecei a correção aqui já, para não deixar a Caroline esperando muito tempo, mas acabamos de começar, viu? Tá bom. Então, a célula que vai, por exemplo, dar origem ao fio de cabelo, ela está realizando uma função. Então, célula é a menor
parte funcional do nosso corpo. E o nosso corpo tem trilhões de células, muitas vezes. E aí, antes de responder essa segunda questão aqui, pessoal, eu vou mostrar uma imagem aqui. Essa imagem aqui, ó. Então, nessa imagem aqui, gente, a gente está vendo aqui, deixa eu colocar aqui uma imagem mais simples. Célula. Ó, vou pegar uma imagem mais simples. Ó, essa aqui tá mais simples. Então, pessoal, vocês tá dando para enxergar direitinho aí? Então, gente, nessa imagem aqui a gente tem uma imagem de célula mais simples, né? E aí o que acontece? A célula, ela tem 3 partes principais. Então, eu vou falar aqui de 3 partes principais. Será que chegou mais alguém aqui na reunião? Chegou. Tamires. Não, chegou não. Então, gente, aqui, ó, 3 partes principais, que é a membrana. Ó, deixa eu fazer assim, ó. Então 3 partes principais. Olha aqui, ó. A membrana celular. O que é a membrana celular? É essa parede aqui, ó. Essa parede que está circundando toda a célula. Essa parede aqui a gente chama de membrana celular. E ela é muito importante, né? É como se fosse o muro de uma casa, vamos dizer assim. Ela que vai delimitar. Aqui começa a célula e aqui é a parte de fora da célula. Então a membrana celular vai fazer essa delimitação, muito importante. Outra parte muito importante é o citoplasma da célula. O que é o citoplasma? É esse líquido que está aqui, ó, no meio da célula. Então a célula ela é totalmente preenchida por citoplasma. Totalmente preenchida por citoplasma. Então, qual que é a principal função desse citoplasma? É preencher a célula. Então, as organelas, que são essas estruturas aqui, ó, que a gente vai falar depois, elas ficam mergulhadas no citoplasma. E o citoplasma vai ter a função de sustentar essas organelas e também de facilitar as reações químicas que acontecem lá dentro, que mais na frente a gente vai falar também. E a outra parte muito importante é o núcleo. No caso aqui, é toda essa parte de azul aqui, ó, que está no centro da célula. Então, qual que é a principal parte do núcleo? A principal função do núcleo? A principal função é comandar. O que a célula vai fazer? Comandar. Então, se a célula vai produzir um fio de cabelo, é o núcleo que vai mandar. Se a célula vai esticar e encolher, igual uma célula muscular, né, é o núcleo que vai mandar fazer isso. Se a célula vai secretar o suor, né, é o núcleo que vai mandar. Então a gente tem 3 partes principais da célula. Então a primeira é a membrana, a segunda é o citoplasma e a terceira é o núcleo, certo? Então vamos lá para responder então as questões. Ó, qual a função do citoplasma? Então eu já respondi, né? Então a função do citoplasma, esse teclado meu está com problema. Citoplasma é sustentar
as organelas e viabilizar as reações químicas. Oh meu Deus, teclado faz falta. Químicas do metabolismo. Metabolismo celular. Gente, então aqui apareceu algumas palavrinhas novas, né? Então aqui, ó, organelas são órgãos, é como se fosse, vou mostrar uma imagem para vocês aqui, ó. Então aqui a gente tem complexo de Golgi, ribossomo, mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso ou granular, retículo endoplasmático liso. Então assim, eu entendo que são palavras muito estranhas, certo? Mas o que eu quero que vocês gravem aí? Que essas estruturas são como se fossem órgãos. Do mesmo jeito que a gente tem órgãos internos, por exemplo, a gente tem um coração, tem um pulmão, tem o fígado, são órgãos internos do nosso corpo. Cada célula do nosso corpo também possui órgãos, só que nesse caso a gente chama de organelas, porque são estruturas microscópicas, muito pequenas mesmo, né? Então imagine, se a célula é pequena, imagina uma organela. A gente só consegue visualizar isso aqui, pessoal, através de microscópios, né? E dependendo da célula, tem que ser um microscópio eletrônico, um microscópio muito mais potente. Então essas aqui são as organelas, né? E metabolismo. Então, o metabolismo é o funcionamento do corpo. Então, para o nosso corpo funcionar, precisam acontecer reações químicas, né? E quem vai facilitar, quem vai viabilizar, vai facilitar isso é o citoplasma, certo? Vamos para a 3 então, pessoal? A 3 fala o seguinte, só um minutinho aqui. Garganta ficando seco. A 3, pessoal, fala o seguinte: o quadro a seguir compara três tipos celulares, A, B e C, quanto à presença ou à ausência de determinadas estruturas. Então tá aqui, ó, a célula A quer dizer que ela possui membrana plasmática, é o sinalzinho de mais. Ela não possui núcleo, sinalzinho de menos, não possui mitocôndria, não possui cloroplasto, não possui complexo golgiense, não possui retículo endoplasmático, ela possui ribossomo e ela não possui vacúolo, certo? Então esse aqui é a célula A. A célula B, vocês estão vendo aqui, ó, que ela tem todas essas coisas. E a célula C, ela não tem cloroplasto, não tem, e ela não tem o vacúolo. Beleza. Aí qual que é a pergunta? Identifique a célula bacteriana. Justifique sua resposta. Pessoal, uma forma simples de vocês entenderem isso aqui é que as bactérias são seres muito simples, né? Então, só pela quantidade de organelas, você já está percebendo aqui que a bactéria é a que menos tem, porque é a mais simples. Então a bactéria é a célula A.
Então, então vou colocar aqui, ó, a bactéria é a célula A, pois não possui organelas membranosas. Gente, então a bactéria ela não possui determinadas organelas. Pô, gente, caindo aqui o celular. Tá quebrado, vou quebrar mais ainda. Então a bactéria, pessoal, ela não possui organelas membranosas. Então ela não possui, olha aqui, ó, vou mostrar a imagem para vocês. Ó, célula bacteriana e célula animal. Então aqui, ó, a célula bacteriana, o que ela tem? Apenas o citoplasma. Então ela tem o citoplasma. Ela tem os ribossomos. Então essa organela ela possui. E basicamente só isso dentro dela. E o núcleo, onde vai estar nucleóide, na verdade, não é bem um núcleo, onde vai estar o material genético dela. Então basicamente a célula bacteriana ela tem só isso dentro dela, internamente. Então ela não tem essas organelas que a gente viu na célula animal, certo? Vamos para a próxima questão então. Identifique as células animal e vegetal e justifique sua resposta. Então aqui, pessoal, a diferença que a gente vai ver aqui, ó, entre célula animal e célula vegetal é que a célula vegetal ela possui mais organelas, ela é mais complexa do que a célula animal. Ah, professor, mas por que a célula vegetal é mais complexa? Pessoal, simplesmente, né, assim, uma das justificativas é o fato das plantas elas conseguir fabricar o seu alimento. Então, as plantas elas têm essa organela aqui, ó, que eu vou colocar até de vermelho, que é uma organela muito importante. Então, é graças ao cloroplasto que as plantas conseguem fazer a fotossíntese, produzir o seu alimento a partir da luz do sol. Nós, animais, a gente não tem essa capacidade. Então, isso já deixa as plantas num patamar um pouco acima da gente, certo? Então aqui, ó, identifique as células animal e vegetal. Então vai ficar assim, ó, a célula animal é a letra C, pois, vamos deixar justificativo, não possui cloroplasto e a célula vegetal que possui Então, pessoal, deixa eu ver se eu escrevi certinho aqui. A célula animal é a letra C, pois não possui cloroplasto. E a célula vegetal é a letra B,
que possui cloroplasto e vacúolo. Então tá certinho, ó. A letra B, ela tem todas essas coisas, ó. E sobre o vacúolo, pessoal, olha aqui, ó. O vacúolo, deixa eu tirar esse teclado daqui, facilitar. Pessoal, o vacúolo é essa estrutura aqui, ó, muito grande, que fica na célula vegetal. O que que essa estrutura faz? Qual que é a função do vacúolo? Uma das funções do vacúolo é armazenar substâncias, armazenar água, por exemplo. Então as plantas elas precisam de bastante água. Então uma das funções do vacúolo é armazenar água. Quando a planta não tem água, ela fica murcha, não é? Por quê? A estrutura que acaba murchando é isso aqui, ó, é esse vacúolo. Então ele vai perder a água, certo? Vai reduzir o tamanho e com isso a célula por completo ela também acaba murchando, certo? Então essa aqui é o vacúolo central, né? O vacúolo celular, só presente nas células vegetais, viu, gente? Somente nas células vegetais que a gente encontra o vacúolo. E continuando, pessoal. Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar, viu? Fica com vergonha não, gente. Pode participar aí. Gente, então, número 4. Isso aí, Tamires. Vamos participar mesmo. Então, número 4. A organela celular responsável por metabolizar o açúcar do nosso corpo e transformá-lo em energia é... Então, gente, isso aqui é bem simples. A organela que vai transformar o açúcar em... Peraí que não ficou bom. Vai transformar o açúcar... Peraí, pessoal, fiz um negócio que eu não gostei não. Ó, vou deixar aqui de vermelho. Então, a organela que vai transformar o açúcar em energia, quando fala açúcar, gente, não é o açúcar que a gente come, né? Que você pega, você compra lá um saco de açúcar lá no mercado. Não é aquele açúcar não, viu? Quando eu falar açúcar, é qualquer tipo de carboidrato, viu? É qualquer substância que tem carbono, né, carbo, e água. Carbono e água, carboidrato. Então, o que pode ser o açúcar? Dentro da química, dentro da biologia, nesse caso, né? O que pode ser o açúcar? Pode ser um pão, né? Pode ser uma fonte por exemplo, farinha, né? O açúcar mesmo, esse doce, né? Tem alguns aí, por exemplo, o açúcar presente no leite, que é a lactose. Então, tudo isso é considerado açúcar dentro da biologia. E o nosso corpo, ele vai pegar esse açúcar e vai transformar ele em energia, né? Para a gente correr, para a gente pensar, para a gente cantar e por aí vai. Então, quem faz isso é a mitocôndria. Quem faz isso são essas células aqui, ó, mitocôndria. Então, aqui, tanto na célula animal tem mitocôndria e na célula vegetal também tem mitocôndria. Então, essa organela é uma das mais importantes de todas, viu, gente? Porque é ela que faz isso. E a 5, pessoal. A membrana plasmática, além de manter os componentes internos da célula, internos de uma célula, auxilia na entrada e saída de algumas substâncias. Por permitir essa passagem, dizemos que a membrana plasmática é, letra B, semipermeável. Então, pessoal, olha a imagem aqui de novo. Deixa eu usar aqui, ó. Então, o que acontece, pessoal? A membrana plasmática, que é essa estrutura aqui, ó,
que vai ser a parede de entrada na célula, o que acontece? Essa membrana plasmática, ela vai ser como se fosse um porteiro de um prédio. Então, o porteiro de um prédio, ele vai ter a função de controlar quem está entrando, né, e quem está saindo do prédio. Então, o porteiro, ele vai olhar para a pessoa, né? Se ele conhecer a pessoa, ele vai deixar entrar no prédio. Se ele não conhecer, ele não vai deixar. A membrana plasmática, ela vai fazer exatamente a mesma função. Ela vai deixar as substâncias conhecidas entrar na célula e vai impedir que as substâncias desconhecidas entrem na célula, certo? Essa é uma das principais funções da membrana plasmática, viu? Além de delimitar a área da célula, né? Delimitar a área da célula, onde que vai começar, onde que vai terminar a célula, né? Para a célula não se misturar com outras células, a membrana plasmática vai delimitar. Além de fazer isso, ela vai funcionar como se fosse um porteiro. Ela vai deixar entrar algumas coisas e não vai deixar algumas coisas entrar. Por isso que a gente chama de semi-permeável. Ou seja, ela não é totalmente permeável. Ela é mais ou menos permeável. Viu? Então, pessoal, aqui a gente termina a correção da primeira semana. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar? Ou Por agora não. Oi, Tamires? Por agora não. Então, a Caroline também não, né? Então, pessoal, a gente... Olha quem chegou aqui, ó. Sabrina chegou. Boa tarde, Sabrina. Cheguei. Boa tarde. Milagre! Já tem Olha, 9 amigos, ó. Pessoal, tá batendo um recorde hoje, hein? 3 alunos na sala, hein? A aula de Sou muito hoje... estudiosa, só apareceu eu aquele dia. Oi? Eu sou muito estudiosa, apareceu só eu aquele dia. Pois é, agora nós já tá com 3 alunos, ó. 300% de aumento. Parabéns, hein? Só tem um probleminha, né? A Sabrina chegou no finalzinho da aula. Pois é, né? É porque eu não sou estudiosa não, professor. Mas é só um detalhe, tá, amigo? Mentira, é porque eu lembrei agora. Sei. Mas isso é só um brincando. detalhe, né? É? É só um pequeno detalhe. Sabrina, Oi, tudo jóia? tudo. Então tá bom. Deixa eu te falar. A gente terminou de fazer a correção da primeira semana do PET 4. Aí eu já ia finalizar a aula. Mas de todo jeito, tudo que a gente falou ficou gravado. Aí eu vou postar no YouTube e vou mandar o link para vocês assistir depois, viu? Viu? Depois vocês dão um like lá no YouTube, lá, comenta, compartilha. Viu? Tá bom. Deixa o joinha. Se tiver muita visualização, vou deixar de ser professor para virar youtuber, viu? Eu acho que dá mais dinheiro, né? Dá. Gente, então, vou finalizar a aula então, certo? E na semana que vem a gente faz mais uma correção. Aí a Caroline, a Sabrina, a Tamires chama mais gente. Quem sabe na semana que vem a gente consegue 9 pessoas, né? Está aumentando de 3 em 3 assim. Talvez na semana que vem a gente consegue 9 pessoas aí na sala. Bom. Beleza, gente? Então vamos finalizar essa aula por aqui mesmo. Eu agradeço a presença e até a próxima semana. Até. Até mais, gente. Até. Tchau. Tchau.